Ok. Então, gente, o Café com a Nero hoje, para mim, é muito especial. Primeiro, porque eu estou encontrando com a voz do rádio, que eu sempre ouço, e é muito bom a gente poder visualizar essa voz, né? E é engraçado, Orson, quando eu ouvia a sua voz no rádio sem ver seu rosto, eu falava, esse homem tem voz de travesseiro, que voz gostosa de ouvir no rádio. Enfim. Então, o Orson Lacerda é jornalista, formado pela ECA USP. Sua carreira foi constituída primeiramente nas redações de televisão, começando pelo Globo Ciência, de onde migrou para a TV Escola e posteriormente para o Telecurso 2000, onde compôs a equipe de roteiristas responsáveis pelos programas. Com passagens pela editora Abril, foi um dos ganhadores do Prêmio Abril de Reportagem, pela revista Arquitetura e Construção. De volta às emissoras, foi editor-chefe do Repórter Record e do Comando da Madrugada. Em 2005, fundou o Olhar Digital. Portanto, você já vai estar fazendo já 20 anos o ano que vem? É isso? Isso 20 anos. mesmo, 20 anos. 20 anos, é para comemorar, hein? Inicialmente como um programa de televisão, que evoluiu para se transformar na maior plataforma brasileira de comunicação de tecnologia. Também é colunista de tecnologia da Rádio Band News FM. E o mais novo associado da ANER. Enfim, o Orson, seja muito bem-vindo. Eu acho que você, primeiro, tem o cabedal, todo o know-how de 20 anos de empresa de comunicação, de tecnologia, para estar aqui hoje e para falar, principalmente, de um tema que para nós é muito importante, que é a inteligência artificial, né? Então, Orson, primeiro conta um pouco, né? Como é que você olhou para a tecnologia e falou, nossa, aí é um caminho? Bom, Regina, primeiro agradecer a você e a ANE por esse espaço aqui tão privilegiado para falar com as pessoas, né, com as pessoas que estão pensando comunicação no Brasil nesse momento tão complicado, né, de pensar comunicação no Brasil, né. Então, antes de mais nada, obrigado a você e a ANE por essa oportunidade. E aí, tentando já responder essa sua primeira pergunta, Regina, o que aconteceu foi que lá para 2003, eu ainda estava na Record nessa época, e eu comecei a voltar um pouco às minhas origens, num certo sentido, porque eu tinha começado lá atrás, né, no Globo Ciência, depois Telecurso 2000, que tinha uma ligação, por um lado, com informação de tecnologia, sim, né, porque ciência e tecnologia sempre andam muito lado a lado, e também com o desafio de levar esse tipo de informação para um público maior, né? Acho que essa era a grande questão, como traduzir essas questões, esses conteúdos, né? Hoje a gente usa muito essa palavra, na época nem tanto, como traduzir esses conteúdos para um público mais amplo, conteúdos que são um pouco mais complexos, um pouco mais intrincados, digamos assim, né? Esse, por exemplo, era o principal desafio no Globo Ciência e também no Telecurso 2000. E aí lá para 2003, acompanhando a cobertura jornalística do dia a dia, né, eu comecei a perceber que a tecnologia, que na época era uma coisa restrita a veículos muito nichados, né, então você tinha veículos muito específicos, eu comecei a achar que tecnologia, pela própria evolução da tecnologia, ia se transformar numa editoria tão importante quanto qualquer outra, quanto esporte, quanto política, quanto economia, e que ela ia deixar de ser um caderno lá de quase sempre de classificados, né, dos jornais, né, que normalmente tinham uma matéria e um monte de anúncios vendendo computador, né, muitos da linha cinza na época, né. Eu achava que aquilo ali ia evoluir para se transformar numa editoria tão importante quanto essas outras, né. E mais do que isso, eu achava que numa sociedade que estava se transformando digitalmente, né, a tecnologia ia acabar permeando todas as relações. Ela ia acabar permeando o esporte, ela ia acabar permeando a política, a economia, enfim, em toda a atividade humana. Sempre foi a tecnologia que nos trouxe, nos levou adiante, né? Desde as invenções mais prosaicas, que você pode chamar de tecnologia,
por exemplo, o arado é um tipo de tecnologia, né? E ele Uhum. nos tirou lá da Idade Média, né? Mas a revolução digital que a gente pode dizer que começou lá pelos idos final da década de 1980, mas mais fortemente na década de 90, com a chegada da internet, né? Com o começo da comunicação móvel com os celulares, ela tem características muito particulares, né? Primeiro, a velocidade com que ela transformou tudo, e depois a capacidade que ela teve de realmente se embrenhar em todas as relações. E aí eu achava que a gente precisava ter um veículo de comunicação no Brasil que fosse capaz de mostrar para as pessoas que elas não precisavam entender de tecnologia, mas elas precisavam saber que tecnologia faz e faria toda a diferença no seu dia a dia. Foi aí que surgiu a ideia de criar, como eu vinha de televisão, um programa de televisão, até porque a internet ainda estava engatinhando, né? A gente tinha muito pouco recurso de tecnologia para distribuir conteúdo pela internet naquela época, né? Então a televisão ainda é hoje o principal meio de comunicação do Brasil, mas era naquela ocasião o único meio que seria capaz de transmitir em realmente larga escala o que eu achava que ia se transformar em algo tão mainstream, tão preponderante quanto a tecnologia. Então foi aí que surgiu o Olhar Digital, a princípio como um programa de televisão, e depois, lá para 2008, mais ou menos, aí sim a gente entendeu que a internet ia se transformar nas veias da sociedade, para usar uma figura de linguagem que o Assange, né, o Julian Assange usou. Lembrei dele por conta da libertação dele hoje, né, de tudo que está acontecendo. Ele usou essa figura de linguagem, eu acho que é bem isso, né? A internet hoje poderia ser comparada às veias da sociedade, porque é por onde trafega a maior parte da comunicação. Então, em 2008, aí sim, a gente entendeu que a internet seria o nosso principal destino. Alisson, você acha que tem diferença entre o usuário da nossa internet aqui no Brasil e o usuário, da Europa e dos Estados Unidos? O perfil é muito diferente? Eu diria que o perfil é muito diferente, Regina. O brasileiro tem uma característica muito particular no consumo de conteúdo, que não se assemelha em nada à Europa e Estados Unidos. Claro que tem alguns pontos que são parecidos, mas tem mais coisas que nos dividem nesse sentido do que nos aproximam. Apesar da preponderância das redes sociais em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer lugar do mundo que você vai, a rede social é muito forte. Mas quando a gente fala de consumo de conteúdo e de uso da internet, o Brasil tem características que são muito peculiares, né? Começando pela própria organização da internet, né? A organização da internet brasileira já é diferente da organização da internet em outros lugares. Então, por exemplo, é só no Brasil que a gente tem esse modelo de termos portais tipo UOL, tipo Globo.com, tipo Terra, enfim. Isso não existe em outros mercados. É, Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem diferentes sites que muitos são representações do que a gente chama de mídia legada, de legacy media, né? Então, claro, New York Times é o maior exemplo, mas você não tem estruturas parecidas com as que a gente tem aqui no Brasil. Na Coreia do Sul tem uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente tem aqui, com uma empresa chamada Naver. Ela tem uma estrutura meio parecida com os nossos portais, mas acho que é a única exceção que eu conheço. E na Europa eles têm um padrão meio parecido com os Estados Unidos também. Então isso acaba sendo meio que reflexo do jeito que a gente consome conteúdo, nós brasileiros, mas é também um jeito diferente de organizar esse meio, né? Esse meio que é a internet, do ponto de vista de distribuição de conteúdo. Então, o brasileiro, de modo geral, ele adota mais rapidamente as soluções, ele é menos reativo a novidades tecnológicas do que os europeus, por exemplo. Então, portanto, a gente vê que a novidade que aparece em qualquer lugar que seja, ela acaba se espalhando muito mais rapidamente no Brasil do que em outros lugares. Não é à toa que nós somos quase sempre primeiro ou segundo lugar na adoção de novas tecnologias, né? A gente está sempre ali junto um pouco com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é porque o mercado deles é tão gigantesco que mesmo que uma parcela pequena
desse mercado adote essa solução tecnológica, como o mercado é muito grande, então eles acabam ocupando normalmente o primeiro lugar nisso, né? Mas o Brasil vem logo em seguida na adoção de novidades. Então o brasileiro ele gosta de novidades, ele adota novidades muito rapidamente, mas ele tem uma característica muito interessante, porque ele é muito conservador do outro lado. Ele é muito conservador quando chega a hora de eleger novas relações de consumo de conteúdo. Talvez seja uma herança até do jeito que a comunicação brasileira se formou, né? A preponderância da televisão na nossa formação, a preponderância da TV Globo, né? Na vida de todos nós e da comunicação brasileira, talvez isso ainda tenha seu peso nesse jeito que o brasileiro se relaciona com a informação, com o consumo de conteúdo na internet, que é uma característica singular, né? Você só encontra isso aqui, e isso, como sempre, tem dois lados, né? Tem um lado que é muito bacana, tem um lado que é ruim. O lado que é muito bacana é porque o brasileiro ele tende a reconhecer mais valor nas marcas, né? Ele tende a dar mais valor às marcas que levam conteúdo para ele. Mas o lado ruim é que, que fica muito mais difícil também você furar essas barreiras, né? Então, o surgimento de veículos novos é muito mais difícil no Brasil do que é em outros mercados, né? Você acha que é por isso que talvez a gente tenha esses desertos de notícia aqui no Brasil? Porque normalmente a gente está muito acostumado com essa mídia que atinge o Brasil todo, né? E essas mídias regionais, mídias de comunidade, elas têm muito mais dificuldade para se firmar, para, de fato, subsistir. Ah, eu não tenho dúvida, Regina, porque se a gente, para a gente fazer um paralelo com o mercado norte-americano, né, que é bem diferente disso, desse cenário que você desenhou, né, no mercado dos Estados Unidos, a mídia local, regional, sempre foi muito forte, né, tanto a imprensa, né, escrita, né, na época de jornais e revistas, quanto também televisão, né, as emissoras locais de TV nos Estados Unidos são fortes, têm estrutura, têm equipamento, têm pessoal, e no Brasil isso não acontece. A gente sabe que o cenário é dominado pelas cabeças de rede, digamos assim. Claro, existem emissoras locais, mas as emissoras locais fortes são exceção, né? A gente tem uma RBS lá no Sul, tem alguns grupos do Nordeste, mas são exceção, né? Normalmente elas estão sempre muito dependentes também das redes, né, das cabeças de rede. Esse cenário nos Estados Unidos é um cenário diferente. Pelo menos era diferente, né? Na verdade, agora o cenário nos Estados Unidos está ficando mais parecido com o nosso aqui, porque por conta dessa fragmentação do mercado que a internet trouxe, que a tecnologia trouxe, eles estão vivendo lá hoje o que eles mesmos chamam de desertos de informação, com a morte de vários desses veículos regionais, né? Desses veículos que fazem cobertura local, né? Inclusive hoje tem um movimento de tentar suprir esses gaps, essas lacunas, esses Uhum. desertos de informação com entidades que que não têm o lucro como fim, né? Entidades sem fins lucrativos, né? Que começam a se organizar em torno de cooperativas ou entidades filantrópicas Uhum. para justamente ocupar esse espaço que está surgindo lá, né? Esses desertos que estão se formando lá e que de certa maneira é um pouco como a gente aqui no Brasil viu o nosso mercado se organizar nas últimas décadas. E o deserto, ele gera fake news, né? Porque se eu não tenho quem produz o jornalismo competente, com credibilidade, a fake news prospera. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem, eu acho que é um cenário super complexo aí, né? Porque a fake news, ela prospera e prosperaria, eu acho que independentemente dessa organização, né? Independentemente desse deserto. É claro que, é, de novo, para usar uma frase, né? Os seres humanos odeiam, a natureza odeia o vácuo, né? Os seres humanos também, né? Então, na medida em que esses desertos se multiplicam, alguma coisa ocupa esse espaço. E essa alguma coisa, infelizmente, é a fake news que chega hoje principalmente pelas mídias sociais, pelas redes sociais.
Então, sim, né, claro, quando você tem uma cobertura local, especialmente uma cobertura local muito forte, você tem a chance de que as pessoas estejam melhor preparadas para interpretar esses conteúdos que chegam para elas pelas redes sociais, por quaisquer outros meios, e que quase sempre, ou muito frequentemente, são fake news, né? Quando você não tem a presença dessa produção mais forte local, a chance, o campo fica aberto, né? Fica mais fácil. E também fica mais fácil a concentração, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? A concentração em poucos atores. É o que acontece hoje, por exemplo, falando de mercado norte-americano, em que você tem praticamente dois grandes atores que concentram isso, que é o grupo Sinclair, falando de televisões regionais, né? Eles são hoje talvez os maiores operadores de TVs locais nos Estados Unidos, e no nível nacional, mas que acaba chegando também aí, de certa maneira, até dentro desse contexto da fake news, a Fox News, né? O grupo controlado pelo Rupert Murdoch, mas que é muito forte no interior dos Estados Unidos, mas aí não por uma questão de distribuição, né? Aí é muito mais por uma questão ideológica, etc. e tal. Eu não sei se há uma coincidência aí, mas o grupo Sinclair, que controla talvez a maior parte das TVs locais lá, ele também é um grupo que tem um alinhamento ideológico mais à direita, ele também é um grupo que está mais próximo do alinhamento ideológico da Fox News, por exemplo, do que de uma CNN ou de uma MSNBC, né? Ô, Orson, o Fábio Mortara, da Two Sides, aqui, meu grande amigo. Fábio, faz sua pergunta, por favor. Não, Era bem na linha do que você está falando, aliás, parabéns. Se esse conjunto enorme de fake news pode ameaçar e como ele pode ameaçar a própria democracia. Eu acho que, Fábio, eu acho que é o grande desafio que a gente enfrenta nessa primeira metade desse nosso século, sabe? Porque eu até, talvez seja uma figura de linguagem exagerada, eu usei outro dia essa figura de linguagem, inclusive na rádio, e depois eu fiquei pensando se eu não exagerei nas cores, mas, enfim, eu acho que, assim, a figura de linguagem que eu usei foi, na Revolução Industrial, a gente teve um subproduto, né, que foi a emissão de gás carbônico na nossa atmosfera. Na época, ninguém prestou muita atenção nisso, ninguém entendia direito, na verdade, quais eram as consequências a longo prazo, né, desse acúmulo de CO2, né, na nossa atmosfera. Hoje a gente entende um pouco melhor o que isso significa, o que isso representa. E eu acho que quando a gente olha para a revolução digital, a gente tem um subproduto também, que são as redes sociais. As redes sociais, eu acho que elas hoje ocupam mais ou menos o espaço que o CO2 ocupa, né, quando a gente faz um paralelo entre as duas revoluções, e que a gente vai em algum momento precisar entender que elas são bastante deletérias também, mas talvez elas sejam inevitáveis, né? Assim como o CO2 é inevitável, o excesso do CO2, talvez a rede social seja inevitável, mas a gente vai precisar, de alguma maneira, aprender a lidar com elas, do mesmo jeito que a gente precisa reduzir as emissões de CO2, sequestrar carbono, criar tecnologias para lidar com esse problema, eu entendo que a rede social precisaria ser encarada da mesma maneira, porque se ela não for encarada da mesma maneira, ela que é o grande seio, né, o grande celeiro das fake news, o grande celeiro da distribuição desses conteúdos, elas sim vão levar a nossa sociedade, já estão levando, né, a nossa sociedade a lugares muito perigosos do ponto de vista da organização social, do ponto de vista da democracia mesmo. A gente está vendo isso acontecer mundo afora, né? É só isso que justifica o Donald Trump estar à frente da corrida presidencial nesse momento, mesmo tendo feito lá durante 4 anos um dos piores governos dos Estados Unidos sob qualquer ponto de vista, né? E aí eu não estou colocando nenhuma cor ideológica aqui, é só uma questão de fatos, de números, né? Ainda assim, ele é hoje o front runner, né? Tá na frente nessa uhum. corrida, e só o que justifica isso é realmente uma manipulação muito precisa e muito bem feita da população, e essa manipulação passa pela fake news. O Orson, quando nós estávamos conversando,
a gente falou que a inteligência, a gente estava falando assim, tipo, a inteligência artificial tem dois lados, né? E quais seriam os caminhos para a mídia? O que você pensa sobre os caminhos para a mídia relacionados com a inteligência artificial? Quando a gente discutiu, né, Regina, a gente chegou nesse nome que eu achei bacana, e acho que é isso mesmo, só que eu acho que, na verdade, tem vários lados, né? No final das Verdade. contas, depois eu fiquei pensando, acho que tem vários lados, né? Mas, vamos lá, o que eu acho, como é que eu tenho encarado isso, como é que eu tenho entendido esse momento em que a gente vive do ponto de vista de mídia, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é pivotal mesmo. A velocidade com que os sistemas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos e implementados realmente está colocando a indústria de mídia num lugar que é muito desconfortável. Por que ele é desconfortável? Porque se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, a partir da revolução digital, né, vamos chamar assim, nós tivemos que nos reinventar, né? O que era jornal impresso, o que era revista impressa, de alguma maneira teve que se transformar num site, teve que se transformar numa página, depois nas redes sociais, teve que criar produtos que não eram produtos que teoricamente fizessem parte do seu roadmap, né? Então, por exemplo, é, alguns anos atrás, sei lá, algumas décadas atrás, uma revista era uma revista, ela não precisava pensar em criar um podcast, né? Ela não era era um meio que não era multidimensional. A mudança tecnológica nos obrigou a sermos todos multidimensionais, né? Então, uma revista não pode ser só mais uma revista, ela tem que ser uma revista, mas ela tem que ser um podcast também, e ela tem que produzir vídeo, e ela tem que ter uma página na internet, ela tem que ter um aplicativo, ela tem que se transformar em alguma coisa que é diferente da natureza da sua origem, né? É, e aí, o que aconteceu? Ao fazer isso, a gente teve uma outra coisa acontecendo em paralelo, que foi a emergência dos sistemas de busca, né? Então, quando a gente pensa, claro, sistema de busca, eu estou falando hoje do Google, porque foi o único que sobrou, né? Virou um monopólio. Ele não era o único nos primórdios da internet, mas virou um monopólio, virou um ator único nesse universo. E aí o que aconteceu? Esses mesmos veículos que tiveram que passar por essa transformação, eles acabaram perdendo o contato direto que eles sempre tiveram com o público. Esse contato passou a ser intermediado por um algoritmo. No caso, um algoritmo de busca. Depois a gente teve também a chegada das redes sociais, um algoritmo de relacionamento, vamos chamar assim, né, nas redes sociais. Mas a verdade é que o contato que era direto entre a revista e o seu assinante, entre o próprio rádio e o seu ouvinte, a própria televisão e o seu telespectador, muitas vezes, e isso foi muito dramático no caso da mídia impressa, ele passou a ser intermediado por um algoritmo. Então, o contato não é mais direto, o contato é sempre intermediado. E agora que a gente chega nesse momento em que a inteligência artificial começa a mudar de novo a realidade da tecnologia, a gente está correndo um risco muito grande, porque esse algoritmo, que hoje é a interface entre os veículos de comunicação e o seu grande público, ele vai mudar. Ele já está sendo alterado pela inteligência artificial. E a verdade é que ninguém sabe direito para onde ele vai. Nem o próprio Google, a essas alturas, sabe direito para onde ele vai. Eu imagino, né, que no próprio Google deve haver muita discussão em torno do que fazer nesse cenário, porque se eles tivessem adotado uma postura muito agressiva de levar a inteligência artificial para os seus resultados de busca, como eles tentaram fazer e não funcionou, eles também estariam colocando em risco uma parte do negócio do Google. Uma parte do negócio do Google depende dos publishers serem o alvo final das buscas, né? Por quê? Porque hoje, eu acho que todo mundo tem essa clareza, né? A gente tem um dono na internet, que se chama Google. Acho que o Google, ele é realmente o dono da internet. Por quê? Porque ele conseguiu fechar todas as pontas. Ele atua
desde a determinação da audiência dos veículos, passando pelo controle da publicidade que esses veículos exibem e a venda dessa publicidade. Então, ele está em todas as pontas, ele controla todas as pontas, ele só não produz nada de conteúdo. É a maior empresa de mídia do mundo e não produz nada de conteúdo. Então, a partir do momento que ele mexe nesse sistema que funciona tão bem para ele, né, porque, afinal de contas, se transformou numa das maiores empresas do mundo, a trajetória deles, né, a partir do momento que ele mexe nesse sistema, ele também está colocando em risco uma parte desse negócio que é tão vitorioso. Então, eu acho que é só por isso que a gente não está vendo essa coisa avançar mais rapidamente ainda na mudança do algoritmo de busca do Google. E por que isso é um risco para nós? Porque boa parte dos sites, boa parte dos veículos que se viram obrigados a fazer essa transformação se tornaram dependentes desse algoritmo do Google, que faz a intermediação entre nós e o nosso público. Quando ele muda, ninguém sabe o que acontece. Então, por que eu acho que tem dois lados da inteligência artificial? O primeiro lado é esse lado do perigo. Ele vai mudar, é inevitável que mude. É questão de tempo. O Google fez alguns experimentos recentemente de levar a inteligência artificial deles, né, a Gemini, para os resultados de busca. As experiências foram péssimas, todo mundo acompanhou pela imprensa, né? A inteligência artificial recomendando as pessoas a colocar cola na pizza, coisas parecidas, mas eu não tenho dúvida de que isso é questão de tempo, porque não é possível nem para o Google segurar essa onda. Hoje mesmo a gente teve o anúncio feito pela Volkswagen dizendo que vai incorporar funcionalidades do ChatGPT aos seus veículos. Então, quando você fizer uma pergunta para o assistente de voz que já está incorporado no sistema de infotainment da Volkswagen, talvez essa pergunta já seja respondida diretamente pelo ChatGPT. O que isso significa? Isso significa que o ChatGPT está ocupando aos poucos, ou pelo menos tentando ocupar, um lugar que sempre foi do Google, que é de dar as respostas, né? Dar as respostas no mundo virtual. Todo mundo vai à internet e pergunta alguma coisa para o Google. À medida que as pessoas começam a perguntar as coisas não apenas para o Google, mas para outras empresas, como a OpenAI, o ChatGPT, mas também a Microsoft com o seu Bing, né? Isso incomoda o Google e ele precisa se mexer. E como ele vai se mexer? Incorporando também inteligência artificial aos seus resultados de busca. E isso coloca o nosso modelo de negócio, de boa parte da mídia hoje, em risco, né? Coloca em risco. Qual é o outro lado disso? O outro lado é que oferece também uma oportunidade, que a gente vai precisar encontrar soluções para conseguir refazer aquela conexão direta com o nosso público, achar maneiras de fazer com que a gente não dependa mais do algoritmo para fazer a intermediação entre os publishers, entre os veículos de comunicação e o público final. Agora, como fazer isso? Aí a gente até volta um pouquinho, Regina, na sua pergunta da diferença entre o público brasileiro, por exemplo, e o público norte-americano. No Brasil, isso é mais difícil ainda de fazer que nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos você tem já uma certa tradição, desde 2015, desde 2014, por aí, talvez até um pouco antes, de as pessoas começarem a se acostumar com o modelo de assinaturas, né? As pessoas estão se acostumando com esse modelo de assinaturas. Ou seja, as pessoas estão começando a entender que é preciso pagar para receber algum tipo de informação, fazer a sua assinatura do Washington Post, do New York Times, do Wall Street Journal, de outros veículos por lá. No Brasil, isso é muito mais difícil. Exato. No Brasil, essa ideia de que assim, é de graça, porque está na internet, ela está muito mais enraizada. É uma ideia que foi criada e disseminada pelo Google, porque faz parte do modelo de negócio deles, e que no Brasil ela está muito entranhada. E aí eu não estou falando só da questão de cobrar, a questão não é cobrar pela assinatura ou não, mas de novo eu estou falando da relação. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma relação mais direta entre o leitor do New York Times, que acessa o New York Times para receber aquela informação, do que no Brasil. No Brasil, as pessoas
estão muito mais distantes dos veículos. Antes elas iam à banca de jornal, compravam seu jornal. Agora elas vão à internet e consomem essa informação de qualquer lugar que venha. Não tem uma ligação tão grande entre os publishers e os seus consumidores. Nos Estados Unidos esse cenário é um pouco melhor. Exato, e quando você pergunta, onde você viu essa notícia? Ah, no Instagram, ah, no TikTok, mas você checou essa notícia? Ah, se tá lá, entendeu? Então, assim, o TikTok e o Instagram viraram publishers, né? No final das contas. Você sabe que, assim, isso não é um fenômeno brasileiro. Claro que isso acontece, né, em outros países, em outros locais do mundo, tal. Mas o que me chama atenção no Brasil é a resistência que eu percebo, pelo menos por parte do público, de entender que, assim, ok, existe a informação, ela está disseminada na rede social, ela está lá, os próprios veículos vão lá e postam essas informações também nos seus canais, mas eu preciso ter alguma segurança na informação que eu estou consumindo, ou pelo menos eu preciso ter mais de uma fonte para corroborar essa informação que eu estou consumindo, né? Aqui eu percebo que há uma certa resistência do público a fazer essa leitura, né? A valorizar de modo diferente o que é diferente, né? A informação da rede social é uma coisa, a informação que você vai ler lá no site do Globo, da Folha de São Paulo, é uma outra coisa diferente, né? Então a gente acaba percebendo que existe essa dificuldade, né, de ter e entender a credibilidade do veículo, né? Quer dizer, quando eu leio uma notícia na Folha, quando eu leio no Estadão, quando eu leio numa revista, numa época, numa Veja, num jornal, numa revista, num portal de comunicação, né? Eu tenho certeza que você, quando você publica, você checa, não é verdade? Então, assim, quem publica, faz jornalismo sério, checa o que está publicando. Um TikToker, um influencer e etc., né? Não, ele vai lá e solta o tigrinho e todo mundo se lasca apostando no tigrinho, né? Mas o tigrinho é legal, olha aqui. Tem um vídeo que você gira e ganha 25 mil, 30 mil, 50 mil em menos de 4 minutos. Por que não é verdade? Se o influencer que tem 40 milhões de seguidores está dizendo que isso é verdade, né? Então, assim, como é que você, que tem essa experiência toda em tecnologia, vê e entende, né? Esse poder que os influencers têm, né? Que às vezes não sabe nem falar direito, né? Mas tem essa influência para dizer para o cara pular da ponte e ele pula. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Pois é, Regina, você sabe que até esse caso do tigrinho aqui no Brasil chama muita atenção, porque é, e aí a questão da inteligência artificial eu acho que vai tornar as coisas ainda mais complicadas. Mais complicadas. Por quê? O que acontece é que, se a gente parar para pensar, a relação do influencer com o seu público, ela é na base, na sua origem, uma relação baseada numa mentira, né? Ela é na base da relação do influencer com o público dele, com os seguidores dele, existe uma mentira, que o influencer nunca é transparente com seus seguidores quando ele está defendendo um produto ou uma causa política, né? Ele não tem um disclaimer, né? Ele não tem um aviso dizendo, olha, eu vou falar do jogo do Tigrinho porque eu recebi um dinheiro para falar do jogo do Tigrinho. Ou eu vou falar do shampoo aqui, que é bacana, porque eu recebi um dinheiro para falar que o shampoo é bacana, né? Então, nesse sentido, os influencers e toda essa cultura dos influencers, ela é uma cultura baseada na não transparência, né? Numa relação que não é transparente. Porque os veículos sérios sempre vão te dizer, olha, isso aqui é uma publicidade, olha, isso aqui é um produto feito para um anunciante, olha, isso aqui é um produto, agora em épocas de internet, né, publi editorial, né, é feito mas não é jornalístico, não é um produto editorial, né? Ele até pode ser um produto híbrido, mas ele não é um produto jornalístico. Os veículos sérios sempre vão te dizer isso.
Agora, o influencer ele não vai te dizer isso nunca, porque não faz parte da linguagem do influencer, né, te dizer isso, e porque faz parte do discurso de convencimento dele justamente omitir essa informação, né? E aí a gente fica, de novo, numa situação, a gente que produz conteúdo jornalístico, enfim, que tem na checagem a questão mais central, porque eu acho que o que a inteligência artificial vai mostrar cada vez mais é que onde está a diferença do texto que o chat GPT produz e o texto que o jornalista produz. Se a gente olhar só do ponto de vista de linguagem, pode ser que a gente nem veja a diferença. E daqui a pouco a gente não vai ver mesmo, porque, de novo, os sistemas evoluem muito rapidamente. Uhum. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o ChatGPT não vai checar nada nunca, né? E aí o trabalho do jornalista, eu acho que fica até mais clara qual é a nossa função nesse ecossistema. A nossa função nesse ecossistema é realmente ser aquele agente que é capaz de coletar informação e checar a informação. Isso é o fundamental. Porque fazer o texto, claro, todo mundo quer fazer o melhor texto possível, não é fácil fazer texto, é uma coisa difícil, muitos jornalistas são brilhantes nessa tarefa de escrever, e ela é uma tarefa nobre, mas se a gente for frio mesmo, a gente vai ver que 99% da produção de texto, daqui a pouco vai ser substituída por inteligência artificial. Tão competentemente ou menos competentemente, claro, não vai ter o toque, né, pessoal de um texto de um cara brilhante, mas vai ser o suficiente para estar lá na página da internet. Então, se é esse o novo modelo, onde está o papel do jornalista? Está, sim, na apuração, está na checagem, está principalmente nessa capacidade de checar a informação, né? Então, a informação se transforma, eu acho que nesse novo cenário, numa coisa ainda mais preciosa, que precisa ser mais lapidada, precisa ser mais buscada, porque isso a inteligência artificial não vai conseguir substituir. É, Porque ela sempre vai ter que partir de um substrato, ela sempre vai partir de um banco de dados. e o papel do jornalista também está na crítica, né, e no princípio do contraditório que rege a democracia, né? A não ser que, eu acredito que vai ter que evoluir muito a inteligência artificial para criar esse princípio do contraditório, né, e essa avaliação crítica das situações, né, que só o pensamento analítico consegue fazer isso, né? Então, e não aquela coisa do banco de dados, né? Eu acho que isso é o grande diferencial do jornalista, né? Sem dúvida, sem dúvida, Regina. Você sabe que, assim, eu não tenho dúvida de que algumas coisas a gente ganha e por isso que eu acho que essa questão da inteligência artificial tem mesmo dois ou mais lados, né? Uhum. Tem um lado que é o que eu já falei, a gente está num momento, como indústria, num momento muito perigoso, muito sem saber direito o que vai acontecer, mas tem um outro lado que muitas vezes eu via nas próprias redações jornalistas muito competentes perdendo, entre aspas, não, perdendo não é a palavra certa, mas enfim, gastando tempo fazendo coisas que talvez fossem um desperdício do talento e da capacidade dele. Por exemplo, fazendo o mesmo texto repetido para falar do mesmo resultado da eleição, tal, não sei o quê. Esse tipo de texto, esse tipo de conteúdo, eu acho que, ok, a inteligência artificial vai poupar o tempo desse jornalista para que ele se dedique a coisas mais importantes, né? A apuração, a buscar o contraditório, como você disse. Então, eu acho que a gente vai ter, e pode ter, e deve ter um ganho de escala na produção jornalística, na produção de textos jornalísticos, né? A gente já está vendo isso acontecer. O problema é como isso acontece. Porque eu não vejo problema a inteligência artificial gerar um texto. Eu vejo problema que esse texto não seja checado, que a informação que está naquele texto não tenha sido corroborada, não tenha sido filtrada e checada por um jornalista que seja capaz de fazer isso, né? Porque muitas vezes o que acontece, puxa, eu tenho que fazer a notícia falando da tabela do jogo do Campeonato Brasileiro. Do ponto de vista de texto, esse texto é muito parecido toda semana, porque ele é só um serviço que está sendo prestado ali ao leitor, né? Então,
talvez você não precise colocar o seu melhor redator para fazer isso, mas alguém precisa checar se a informação que está lá está certa, porque até isso a inteligência artificial erra, mesmo em coisas tão simples quanto dizer, o jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro é tal, até isso ela erra. Então, se você não checar, e muitos sites, infelizmente, não estão checando, estão simplesmente colocando os textos na internet e publicando, aí eu não estou falando nem de influenciadores, não, estou falando de sites de internet. Sim. Muitos sites de internet estão usando já a inteligência artificial de uma maneira completamente indiscriminada, e se juntando à massa de fake news, porque acaba sendo uma fake news também, né? Quando você dá uma informação errada que você não checou para o seu leitor, você está, de certa maneira, se igualando às fake news aí das redes sociais. Deixa eu ver. Nós temos uma pergunta do professor Adriano, uma outra pergunta do Fábio Mortara, e a Marlete Gubel levantou a mão. Então, Marlete, faz sua pergunta e depois eu coloco o que o professor Adriano e o Fábio falaram. Boa tarde a todos. A minha pergunta eu não sou nem jornalista, mas sou uma ex-marqueteira, talvez alguma coisa assim. A minha afirmativa, não sei se ela é real ou não, mas eu tenho sentido que no Brasil a credibilidade, a fidelidade da informação, qualitativamente, ela é muito superior nos meios tradicionais e também com pessoas que buscam mais saber. Porque, de outra forma, né, como estava falando de fake news, não necessariamente são fake news, mas existe uma coisa qualitativa, provavelmente, que deveria ser explorada nessa, como você disse, nessa multidiversidade ou nessa multidimensão, que eu acho que esta é a estratégia do negócio, porque você vai ter que gerar muito conteúdo mais estruturado e diferenciado do que simplesmente uma mera informação. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. Assim, eu acho que quando a gente olha para as últimas estatísticas aí de consumo brasileiro, né, e aí acho que de novo é uma diferença entre o consumidor brasileiro e o consumidor norte-americano, por exemplo, a gente vê que no Brasil, apesar de todo o crescimento da internet, apesar de toda a força que a internet tem, e é inegável, a gente vê que, por exemplo, consumo de tela no Brasil, acima de 90% do tempo gasto em tela no Brasil ainda é consumido pela televisão, não é consumido pelo streaming, não é consumido pela... E aí eu estou falando principalmente de TV aberta, né? Não é nem TV a cabo, não é nem TV por assinatura, é TV aberta, consome ainda a maior parte do tempo que o brasileiro gasta na frente de uma tela, né? Então, isso mostra, eu acho que isso tem a ver com o que você falou, que tem uma questão qualitativa no Brasil que as pessoas ainda, e até tem a ver com o que eu falei no comecinho, né, que o brasileiro é um pouco mais reativo às mudanças, né, ele adota muito rapidamente a tecnologia, mas ele é um pouquinho mais reativo no que diz respeito às mudanças de comportamento, né, porque ainda existe, e acho bom que exista, e a gente deveria até incentivar que isso fosse mais forte, aquela ideia de que assim, puxa, eu vi isso em algum lugar, deixa eu ver se isso saiu na televisão, né? A televisão ainda continua sendo o centro aqui do nosso ecossistema de informação. Então, num certo sentido, isso é bom, porque as pessoas valorizam um pouco mais as marcas, identificam mais as marcas, né? Mas eu não tenho muitas ilusões nisso não, porque eu acho que isso é uma questão também geracional. Eu acho que as novas gerações já não carregam isso. Quando a gente olha para a geração Z, para gerações mais novas, elas já têm um comportamento um pouco diferente em relação a isso. São gerações que estão muito mais suscetíveis a isso que a gente comentou aqui. Eu vi no Instagram e virou verdade para mim, eu não preciso de outra confirmação. Acho que principalmente nas novas gerações, a gente vai ter que entender como que a gente educa essas gerações para que elas também sejam consumidoras de informação mais preparada, sabe? Eu acho que a gente tem um desafio grande com essas novas gerações, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é especialmente preocupante até pelos problemas educacionais que a gente tem, né? Enfim, a baixa qualidade da nossa educação faz com que as pessoas também sejam mais vulneráveis
elas têm mais dificuldade de entender, né, o que acontece à volta delas e tem talvez um senso crítico que precisaria ser melhor desenvolvido. Orson, eu vou passar aqui. Primeiro, a Juliana Rezende diz que ela quer te cumprimentar, meu antigo inquilino do Pacaembuzinho. Olha. Ela está aqui. Ela é associada da ANER também, a Press Reader. O professor Adriano pergunta se existe algum material que mostra o caminho para a construção das fake news. E o Fábio Mortara, ele faz o seguinte comentário, que o Miguel Nicoleles, renomado cientista brasileiro, diz que inteligência é algo biológico que não pode ser atribuído a robôs ou computadores. Se você pode comentar sobre isso, e ele vê com muita preocupação o avanço da inteligência artificial, se você também pode comentar. Então, a gente tem o caminho, se existe um caminho para fake news, algum material que mostra o caminho, e os comentários do Fábio Mortara. Vou começar por esse último, mandar um beijo para a Juliana. Começar por esse último. Eu acho que essa posição do Nicoleles, né, eu acho que é uma discussão enorme que existe hoje, né, porque é aquela coisa, eu costumo dizer, o que é a diferença entre um jogador de pôquer e um jogador de xadrez, né? Os dois são jogos, os dois têm a ver com raciocínio, um tem um elemento imponderável, que é o pôquer, e o outro não tem elementos imponderáveis, que é o xadrez, né? Então, talvez você vá ter alguma chance de ganhar no jogo de pôquer de um computador. Você pode ganhar dele, você tem uma chance maior. No xadrez, provavelmente você não tem chance nenhuma. Desde do experimento da IBM lá com o Big Blue, na década de 90, 80, e agora então com a inteligência artificial, é impossível para que qualquer ser humano, consiga ganhar do iPhone jogando contra o iPhone no jogo de xadrez. Não dá. A gente não tem essa capacidade, não sei se é de inteligência, mas a gente não tem essa capacidade de derrotar um computador num jogo de xadrez. Já no pôquer, talvez as coisas sejam um pouco diferentes. A questão é saber, será que no nosso dia a dia a gente precisa jogar pôquer ou a gente precisa jogar xadrez? Quase sempre a gente está fazendo um jogo de xadrez. Quase sempre a gente está desempenhando funções ou fazendo coisas que dependem de previsões, né? Então a gente precisa ter alguma previsibilidade, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa cumprir uma meta, a gente precisa atender um horário. Então quase sempre a gente está está tomando ações, tomando atitudes que são parte de um jogo de xadrez. De vez em quando vem o imponderável, e aí esse jogo de xadrez vira um pôquer. Então eu acho que sim, quem sou eu para contestar o que um cientista como Nicoleles diz, né? Então, eu acho que o termo inteligência artificial nem é o melhor, né? Ele foi cunhado lá na década de 1950 na Inglaterra, mas eu nem acho que ele seja o melhor mesmo, porque eu não acho que é inteligência no sentido da inteligência humana. Eu acho que ele é muito mais uma capacidade super avançada de fazer conexões. Esses grandes sistemas de inteligência artificial, que são chamados de llamas, né? Eles, na verdade, são a multiplicação do que os computadores já faziam. A diferença é que hoje eles são capazes de aprender com os próprios erros, né? Hoje eles são capazes de identificar padrões que fazem com que os erros não sejam repetidos, né? Então eles vão aprendendo, eles vão evoluindo ao longo do tempo. É a base do que se chama do machine learning, né? É a capacidade que as máquinas passam a ter por fazer as relações, né? Então, portanto, é uma inteligência relacional, relacionar um fato com o outro. A partir dessa capacidade, eles vêm ganhando a capacidade de corrigir os erros, de aprender com seus próprios erros. E é por isso que hoje, inclusive, muitas vezes, nem as próprias pessoas que desenvolvem inteligência artificial sabem de onde saem as conclusões que as inteligências artificiais tiram. A verdade é que eles não sabem, porque esse é um processo que se perdeu. Ninguém sabe exatamente por que o ChatGPT tira certas conclusões. Porque
essas conclusões estão saindo de um processo computacional que já se tornou tão complexo, já se tornou tão cheio de variáveis, que combina tantas variáveis em tão pouco tempo, que para a gente é impossível a gente acompanhar. Então, nesse sentido, é o jogo de xadrez, né? Ele é relacional. Então, eu não tenho dúvida de que não é uma inteligência como a inteligência humana. É que eu acho que a inteligência humana ela é composta desses dois patamares, né? Ele tem um patamar que é o jogo de xadrez e tem o patamar do pôquer, que é o imponderável, que é de onde vem uma associação que a gente não sabe nem de onde apareceu. Isso nunca vai acontecer num sistema de inteligência artificial. Mas para uma parte das atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu não tenho dúvida de que a inteligência artificial vai nos superar de todas as áreas da nossa atividade. Talvez sobre uma ou outra aí que tem mais a ver com criatividade, que tem mais a ver com essa questão do pensamento crítico, mas nas outras a gente não tem como competir, simplesmente não tem como competir. E a gente só está prestando atenção nisso agora porque a OpenAI abriu esses sistemas a partir de novembro, né, do outro ano, quando chegou o ChatGPT ao mercado. Mas a verdade é que isso já estava acontecendo desde 2012, 2013, quando me escapa o nome agora de um dos fundadores de uma empresa chamada DeepMind. A DeepMind foi uma empresa criada no Reino Unido em 2012, 2013, que posteriormente foi comprada pelo Google, e que foi a primeira empresa que começou a perceber que era possível criar esse tipo de relação, de capacidade nos computadores, né, deles aprenderem com os próprios erros. Não sei se foi a primeira, mas certamente foi uma das primeiras empresas a entender isso. E aí, a partir dos primeiros experimentos da DeepMind, lá em 2012, 2013, já ficou muito claro que seria impossível para a gente, para nós, seres humanos, acompanharmos as máquinas, os computadores, na realização da maior parte das tarefas que se assemelham a um jogo de xadrez e não a um jogo de pôquer, né, em que o imponderável não está presente. Né? Então, se você vai fazer uma linha de montagem, você vai se cercar de todos os lados possíveis para que o parafuso que sai lá do outro lado saia sempre igual. E toda vez que você tiver um processo desse tipo, a gente vai ser incapaz de competir ou de até mesmo agregar qualquer coisa a esse processo, porque o computador vai estar sempre na nossa frente. A gente pode até dizer que isso se aplica até em outras áreas, por exemplo, a própria medicina vai passar muito por isso, porque a capacidade de juntar diagnósticos, juntar dados, fazer a relação entre esses dados, é impossível para qualquer mente humana ter a mesma velocidade, ter a mesma precisão que um sistema de inteligência artificial tem. Então, eu não discordo do Nicoleles, mas eu acho que tem esse viés aí, né, desse nosso dia a dia. Aí, falando do professor Adriano, eu acho que das fake news, é difícil dizer, né, de onde elas surgem, né, porque elas surgem de todos os lugares, né. Eu tenho, de novo, talvez exagerado numa outra figura de linguagem, que eu acho que a gente está vivendo um momento paradoxal, porque a tecnologia, de certa maneira, nos levou de volta para a Idade Média, né? Se a gente pensar em como era a comunicação antes da imprensa, a comunicação era feita pelos arautos, né, que eram emissários do rei, emissários dos papas, tal, e que transmitiam as informações de vila em vila, levando isso de modo, às vezes escrito, claro, mas do modo deles, né? Cada um tinha um jeito de transmitir essa informação. Se a gente pensar, a gente está vivendo uma situação meio parecida com essa hoje, né? Porque na rede social, cada um fala, transmite a informação do jeito que acha que tem que transmitir. Escrevendo do seu jeito, falando do seu jeito, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas a verdade é que aí você tem uma multiplicidade de visões do mesmo fato. O mesmo fato que aparece de um jeito, para uma pessoa, ela vai relatar de outro jeito, outra pessoa vai relatar de outro jeito, e isso vai se espalhar, uns vão se espalhar mais, outros vão espalhar menos. Então você tem uma cacofonia, né? Você tem uma verdadeira torre de Babel ali em torno do mesmo fato.
Isso já acontecia quando você tinha sistemas organizados de informação, né? Quando você tinha, por exemplo, um fato acontecendo num determinado lugar, saía de um jeito no jornal, saía de outro jeito no outro jornal. Mas pelo menos você tinha um sistema de checagem ali mais ou menos organizado, né? Uma tradição jornalística em torno da checagem desse fato, né? Agora você não tem mais isso, né? Agora você tem cada pessoa relatando aquele fato do jeito que ela ou entende ou que ela quer que os outros entendam, né? Uhum. Porque às vezes não é simplesmente uma defasagem de compreensão. Muitas vezes é uma intenção mesmo de criar, de distorcer aquele fato e de criar uma fake news, né, nesse caso. Sem dizer que é patrocinado, né, Morrison, que é pior. Exatamente. A Adélia Francischini, nossa pesquiseira amor, levantou a mão. Por favor, Adélia. Então, falando nisso mesmo, de checagem, né? Eu vi algumas consultas, várias consultas no chat GPT e percebi o seguinte, que se a pessoa não tiver uma consulta que ela norteie em que fontes ela deseja ou que condições que ela quer a pesquisa, né? Pode vir ali um tudo, né? Porque ele rastreia as fontes, oficiais, as boas fontes e tudo mais, né? Então, eu vi algumas coisas absolutamente absurdas como resposta, né? Num texto lindo, num aparente conteúdo, assim, formal, perfeito, mas mentiroso, porque ele está usando até as fake news como fonte, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco até que ponto, né, hoje, essa varredura, né, que a inteligência artificial faz, como no ChatGPT e tal, até que ponto isso pode ser melhorado e como vai classificar isso, se é mentira ou não. E eu vejo muita gente falando do resultado das pesquisas e vejo zero das pessoas preocupadas com a checagem, né? Eu vi até uma matéria outro dia publicada, né, de não vou falar qual é a mídia, porque é uma mídia importante, e tinha coisas absolutamente fraudadas, dados falsos, porque aquilo foi pego num chat de inteligência que misturou tudo ali e fez uma salada de fruta linda, só que na salada de fruta ele colocou coisas absolutamente fora do contexto, né? Que eram realmente mentirosas. Como é que está isso? Como é que está esse processo de checagem dessas informações? Eu acho que o principal problema aí é onde são coletadas essas informações, né? E aí a gente tem uma situação que está acontecendo que é interessante, né? O ChatGPT, a OpenAI, a gente não tem essa informação, a gente não sabe quando que o ChatGPT, o GPT, né? A gente chama de ChatGPT, mas na verdade a inteligência artificial é o GPT, né? A gente não sabe exatamente quando começou a coleta de dados para formar os primeiros bancos do GPT. Isso é uma informação que ninguém tem, né? Só eles lá vão saber e não vão dizer. Então a gente não sabe quando começou. O que a gente sabe é que vários veículos sérios de informação, de novo, citar o New York Times, quando perceberam que estavam sendo usados indiscriminadamente para fornecer informação para esses sistemas, eles simplesmente barraram, né? Eu não sei aqui no Brasil como está isso, posso dizer pelo Olhar Digital, a gente também barrou, né, essa leitura de dados por parte do GPT, por parte da Anthropic, por parte dos outros principais players, mas tem uma inteligência artificial que a gente não consegue barrar a leitura de dados, que é a do Google. Por quê?
aquela história, né? O Google manda na internet. Se a gente barrar a leitura de dados por parte do Google, a gente sai da internet, a gente sai do nosso negócio. Então, não dá para saber, essa que é a verdade. Não dá para saber exatamente de onde estão vindo essas informações. A gente sabe que, por exemplo, o Wikipedia é uma das principais bases de dados do GPT. É também do Gemini, é também do Claude, né, que é da inteligência do Anthropic. A gente sabe que os principais veículos de mídia dos Estados Unidos são fontes importantes, né, os que não bloquearam, né. Recentemente, a OpenAI se viu obrigada a fazer alguns acordos, né, como a maior parte dos veículos de mídia norte-americanos bloqueou a leitura do robô da GPT, né, o que a OpenAI se viu obrigada? Ela começou a assinar acordos de cooperação com alguns veículos por lá, né. Não chegou a acordo com vários, chegou a acordo com alguns, para que eles continuem a ter acesso, para que o robô deles possa continuar a ler o banco de dados desses sites. Mas você percebe o quão potencialmente perigosa essa situação, né? Porque à medida em que os veículos, os produtores de conteúdo, vamos chamar assim, os produtores de conteúdo melhor estruturados e mais sérios, eles barram a leitura desses robôs das inteligências artificiais para que eles não tenham acesso ao seu conteúdo. Onde é que esses robôs vão ler? Onde é que esses robôs vão conseguir informação? Eles vão conseguir informação nas fontes que são menos estruturadas, nas fontes que são mais abertas, provavelmente muito nas redes sociais. E aí, quer dizer, a qualidade da informação que está sendo captada por esses robôs, que são a base dos sistemas de inteligência artificial, ela está em queda. Se já era complicado, ela está caindo ainda mais, porque as principais fontes estão dizendo, olha, para você vir aqui ler o meu banco de dados, você precisa fazer um acordo comigo. Você precisa me pagar alguma coisa, você precisa me dar alguma coisa em troca. Porque, aliás, porque você coloca o meu modelo de negócio em risco. Então, a partir do momento em que essas fontes de informação de melhor qualidade, vamos chamar assim, entre aspas, fecham as suas portas para os robôs das inteligências artificiais, onde eles vão buscar essas informações para manter os seus bancos de dados atualizados. A chance de ele receber uma fake news como base da sua leitura de dados aumenta. Então, a gente está vivendo uma situação meio paradoxal, né? O mundo inteiro se voltando para a inteligência artificial, ao mesmo tempo, fontes mais sérias de informação que ajudariam a alimentar essa mesma inteligência artificial barram a leitura dos robôs, e aí esses robôs vão ler em algum lugar, né? Eles têm que ler de algum lugar. Agora, que lugar é esse? Aí é a dúvida, né? Ninguém sabe, porque é muito fragmentado, é muito disperso, né? Então, é realmente complicado. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nosso site não é, a gente nem se compara, por exemplo, às audiências dos Estados Unidos, nem se compara às audiências do Brasil. Mas ainda assim, a gente já mediu que o tempo de leitura de um artigo que é publicado no Olhar Digital, ele leva mais ou menos alguma coisa em torno de 3 milissegundos, alguma coisa por aí, varia um pouquinho, para ser indexado pelo robô do Google. Então, é muito rápido. É mais rápido do que o robô do Google lê antes que qualquer um da redação leia. Né? É incrível. Então, você imagina, né? Quer dizer, se o cara vai lá e posta qualquer coisa no blog dele, alguns milissegundos depois, essa informação já foi lida por algum sistema. Agora, qual é o tratamento que vai ser dado para essa informação? Essa que é a questão, ninguém sabe. Não tem né, um editor lá para poder tentar ver se aquela informação é de verdade ou não, fazer uma checagem. Não, isso entra num banco de dados e vira alimento para a inteligência artificial. Warrison, eu continuaria ouvindo você horas a fio. A Juliana levantou a mão. Antes da Juliana perguntar, rapidamente, Ju, eu queria registrar aqui a presença da Lulu Scantzi. Ela é a nossa correspondente no Reino Unido, além de ser editora de revista lá. Enfim, Reino Unido presente, o Ouripota também aqui, Moçambique presente, né? Então,
É muito legal, além dos brasileiros, claro. Juliana, por favor, faça a pergunta. Gente, eu estou sem câmera. Orson, tudo bom, querido? Que bom te ver. A minha pergunta é a seguinte: eu me deparei recentemente com um vídeo sobre permissão para inteligência, para uso de conteúdo por inteligência artificial no Instagram. E era um tutorial, uma espécie de tutorial, um fulano explicando como que a gente desabilita a permissão que está em letras minúsculas dentro de um outro lugar, um lugar escondidíssimo dentro do Instagram. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, e esse é um ponto super importante, viu, Juliana, que você tocou, que não deu tempo da gente falar aqui, que é como isso está acontecendo dentro das redes sociais, né? Porque hoje a gente fala muito de ChatGPT, fala muito do Google com Gemini, mas na verdade a inteligência artificial que evolui mais rapidamente é a da Meta, é a inteligência artificial que eles lá chamam de Llama, L-L-A-M-A, é a que evolui mais rapidamente hoje. Por que ela evolui mais rapidamente hoje? Porque ela tem acesso a bilhões e bilhões de usuários, né, que fazem parte do Facebook, do Instagram, e que postam lá todos os dias, o tempo todo, né? Então, teoricamente, a inteligência artificial da Meta, e o Mark Zuckerberg foi muito inteligente nisso, porque ao contrário desses outros sistemas, ele criou uma inteligência artificial de código aberto. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pode ir lá pegar o código e fazer alterações, né? E isso está fazendo com que ela evolua muito rapidamente. Mas a coleta de informação dela também nas redes sociais faz com que ela tenha hoje uma base de dados que é muito talvez ela seja mais fraca do que a do GPT e que a do Gemini, quando a gente pensa em informação jornalística, pode ser que ela seja mais fraca, mas ela é muito mais profunda do que essas outras inteligências artificiais no que diz respeito ao comportamento das pessoas, ao comportamento dos usuários. Ou seja, é uma inteligência artificial que entende muito melhor como as pessoas se comportam, não apenas na internet, mas até nas suas vidas pessoais, né? Porque as pessoas colocam ali a foto da festa, enfim, etc e tal. E aí sim, o Facebook, o Instagram, eles não disseram para ninguém que assim, olha, a partir de hoje eu estou coletando os seus dados para alimentar a minha inteligência artificial. Até disseram, mas nas letrinhas miudinhas lá que ninguém lê. Então, e será que vale a pena desabilitar isso, ver onde está? Porque, por exemplo, né, no nosso caso, nós somos uma empresa, uma agência de conteúdo. A gente produz conteúdo profissionalmente, e além de postar de graça lá, né, nas redes para ter um outro tipo de vantagem, outro tipo de visibilidade, quer dizer, a gente ainda vai alimentar a inteligência artificial da Meta, com o nosso de conteúdo. graça, né? De graça, né? Com o seu conteúdo de graça. Quer dizer, a gente tem que pagar para eles entregarem o que a gente produz e nós temos que dar de graça para eles. Não, acho que teria que ser bem mais claro, né, esse acordo aí, esse consentimento, né? Com certeza, Juliana, eu não tenho dúvida, assim, e é um dilema, na verdade. Assim, E é primeiro, difícil achar o lugar, viu? Que é é difícil, não é fácil. Eu teria Eles que escondem. procurar esse tutorial novamente para ir, é super complicado. Tem que não, entrar lá, não sei aonde, depois num outro contrato que aparentemente não tem nada a ver com isso, é um linkzinho minúsculo dentro de um contrato enorme. Você sabe que assim, eu concordo plenamente com você, é um absurdo, né? Porque é isso mesmo, eles coletam. E na verdade essa é a base de negócio das redes sociais, né? Coletar as nossas informações e transformar as nossas informações em dinheiro, né? Em assets. Esse é o modelo de negócio. O que acontece é que agora eles estão, além de fazer isso, eles estão pegando essa mesma informação e também usando para alimentar o sistema de inteligência artificial deles, que vai fazer com que eles ganhem ainda mais dinheiro. Né? É mais ou menos isso. Mas é um dilema, porque como empresa, né, como indivíduo, eu não teria dúvida de ir lá e desabilitar. Eu, como indivíduo,
pessoa física iria lá e desabilitaria. Não, você não vai usar a minha informação pessoal para isso. Agora, como empresa é um dilema, porque ao mesmo tempo que você não quer que o seu trabalho seja consumido de graça por uma outra empresa, né, e não vai repartir nada com você, por outro lado, a gente tem um ecossistema em que muitos negócios hoje dependem da rede social, né? Então, se você vai lá e desabilita, você pode, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas você pode ficar também, ter Ser penalizado, ser ainda outras mais repercussões. penalizado. Exatamente, outras repercussões, né? Então, é um dilema mesmo, né? É um dilema porque, do ponto de vista de pessoa jurídica, é uma decisão difícil, né? Especialmente se o seu negócio depende muito desse ecossistema, né? Quando a gente olha para a atitude dos veículos de comunicação em relação ao GPT e ao Gemini de proibir, o Gemini não, ao GPT principalmente, de proibir a leitura dos bancos de dados, é mais fácil, né? Porque assim, tá bom, você não vai ler o meu banco de dados porque você não é meu assinante, você não contribui nada comigo. Mas no caso da rede social, em que uma empresa depende da rede social, né, para divulgar os seus conteúdos, para chegar nos seus usuários, é um dilema. Eu, infelizmente, não saberia te dar uma resposta, né, mas como pessoa física, eu desabilitaria imediatamente. Obrigada. Ju, obrigada pela participação. Assim, mais pessoas de Moçambique, o Samuel Elias, o professor Estevão, enfim, professor e pesquisador em Moçambique, também estão participando. A gente está com participantes de Moçambique e Reino Unido. Para nós é um grande prazer tê-los todos aqui, e eu acho que o Orson, eles estão elogiando demais o conhecimento que eles estão adquirindo com você. Então, eu acho isso muito legal mesmo, viu? Eu acho que quando você tem o conhecimento que você tem, você poder compartilhar é muito bom, né? Eu acho que a missão de quem tem conhecimento é essa, é compartilhar. E acho isso muito legal. Eu quero agradecer demais, primeiro, o seu tempo, né? Porque o tempo é precioso e você está cedendo o seu tempo para a gente. Então, muito obrigada em nome da ANER. Obrigada por você ter se associado à ANER. A ANER, cada vez mais, busca e briga para estar no século XXI, para colocar os publishers dela no século XXI e para compartilhar conhecimento e serviços com os nossos associados. Então, eu agradeço demais, demais mesmo a tua participação aqui. Eu tenho certeza que nós vamos poder ter outros cafés para avaliar o que está acontecendo. Digo para vocês que esse café está no LinkedIn, esse café está no YouTube, está gravado, quem quiser ir lá, ver de novo, ouvir, enfim, eu acho que vale muito a pena ouvir o Orson, a ponderação dele, a capacidade que ele tem de observar o mundo. Então, eu te agradeço imensamente em nome da ANER, em nome dos associados da ANER, em nome de todas as pessoas que estão aqui assistindo o café. Muito obrigada mesmo, né, por compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu que agradeço, Regina, mais uma vez o espaço, a oportunidade de estar com você, com a ANER, com todo mundo que está aqui. Eu que agradeço, porque é muito bacana poder estar com vocês e não tenha dúvida de que eu aprendi muito mais do que pude compartilhar aqui. Estou aprendendo todos os dias, espero participar de outros cafés na plateia para aprender, continuar nesse aprendizado. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos.